Muito bem. Tá? Então, ó, o que significa cromossomo X e cromossomo Y? Vamos ver do seguinte ponto. Então, tá aí para você lembrar. Tá? A gente está no módulo 26, lá no caderno 6. E, ó, vamos lá. Nós somos uma espécie, né, que temos 2N igual a 46. Então, nós temos 46 cromossomos, ou, se você preferir, 23 pares de cromossomos, que são os famosos cromossomos homólogos. Ó, homólogo significa que esses caras são iguais. Então, você tem aqui a representação que eu vou fazer. Ó. Esse aqui é o cromossomo do tipo 1 que você recebeu da sua mãe, no momento da fecundação. Esse aqui é um outro cromossomo 1 que você também recebeu da fecundação, mas veio do seu pai. E aí eles formam um parzinho perfeito. São os cromossomos homólogos. Aí, aqui tem, por exemplo, o par 2. Ah, tem, por exemplo, aqui o par 3. Existe uma organização deles que a gente chama de cariótipo. Tá? Então a gente organiza os cromossomos de acordo com o tamanho, de acordo com o tipo de cromossomo. Né? Vocês viram cariótipos na aula de núcleo. Já tem um tempinho já. Quando os caras começaram a entender o que é um cromossomo, né, uma estrutura colorida, cromo, né, uma estrutura colorida lá no núcleo da célula, eles conseguiram formar os parezinhos quando era a célula de uma mulher. Quando era a célula de uma mulher, formava 23 parezinhos perfeitos. Quando era a célula de um homem, ficavam 22 pares perfeitinhos, que são os tais autossomos, que carregam as características independente do sexo, então, características que homens e mulheres têm independente do sexo, e 2 cromossomos que não faziam par perfeitinho. São esses dois aqui, ó. Então, um cromossomo era um cromossomo grandão, assim, ó, e outro cromossomo, um cromossomo menor. Na hora que você olhava, nossa, tem 22 pares perfeitinhos. Esse par não é perfeitinho. Que cromossomo é esse? Ah, é um X e um Y. Podia ser alfa e beta, podia ser gama e teta, podia ser, sei lá, Z ou W, né? Podia ser qualquer nome, eles escolheram X e Y. Então, o cromossomo X não é assim chamado porque tem formato de X, nem o Y tem formato de Y, tá? Tem a ver com serem 2 cromossomos diferentes que, quando formam o seu par, não são exatamente iguais, não são exatamente homólogos como todos os outros 44 autossomos, tá? Então, como eles não são exatamente iguais, ó, se eu pegasse o par de cromossomo 1 aqui, quer ver? Você vai lembrar da matéria agora. Aqui eu tenho o par de cromossomo 1. Esse aqui tem um gene azão, esse aqui tem o gene azinho. Então você aprendeu lá no comecinho da genética, né, que a manifestação do fenótipo, né, depende, lógico, do genótipo e da interação dos genes. Então tem que ter o azão de um lado e como é que é? No mesmo locus gênico, o azinho do outro lado. Se for um azão, azinho, né? E aí esse par provavelmente define uma determinada característica. Agora ficou vago, a gente não sabe. Depois que você aprendeu interação gênica e vários outros casos, fica mais difícil de ver, né? Imagine que tem um cromossomo aqui, no cromossomo X, que é esse cara aqui, o cromossomo X, tem um gene aqui, ó, tem um determinado gene, mas que não tem correspondência no Y. Então a gente tem as chamadas heranças ligadas ao cromossomo X. Ou então, tem um outro gene aqui, no Y, que não tem correspondência no X. Então, esse cara sozinho define a característica. A gente tem as heranças ligadas ao cromossomo Y. Nesses dois pedaços,
em que os cromossomos X e Y são diferentes, que a gente chama de regiões não homólogas, tá? Então, ó, eles são dois cromossomos que deveriam ser exatamente do mesmo par, exatamente igual, mas eles não são, são diferentes. Lembra que eu falei que o Y foi perdendo um pedacinho, ó? Então o Y é bem menor do que o X, tá? Mas ao mesmo tempo, algumas características, ó, elas são homólogas, presentes nos dois, né? E se comportam como genes autossômicos. Então agora, quando você pegar um exercício de genética, vai ficar importante aquela informação que ele dava assim: seja o gene azão autossômico, não sei o quê. Quando ele fala que é autossômico, significa que não é uma herança ligada no cromossomo X e no cromossomo Y. Agora você vai ter questões assim: a característica, sei lá, daltonismo, né, é uma herança sexual. Então quer dizer que ela está nos cromossomos X e Y. Tá? Ou só um ou só o outro, com certeza, não os dois juntos. Tá? Agora, tem um terceiro grupo que a gente chama de características influenciadas pelo sexo. Tá? Que são essas que estão na parte homóloga, na parte igual. Então tem o X, tem o Y e tem os seus correspondentes nos genes aqui. Ah, sei lá, o gene Czão e o gene Czinho. Só que como tem duas combinações possíveis, pode ser um indivíduo ó, com dois cromossomos X, Czão e Czinho, ou nesse caso, o indivíduo X e Y, Czão e Czinho, ele ter X ou Y interfere na manifestação desse cara. Por isso que a gente chama de herança influenciada pelo sexo, mas que a gente vê daqui a pouquinho. Tá? Então existem heranças só do cromossomo X, e aí pode ser homem e mulher que tenham. Tem herança só do cromossomo Y, e aqui quem tem? Mulher pode ter uma herança ligada ao Y? Alô? Mulher pode ter uma herança ligada ao cromossomo Y? Não, porque mulher não tem Y. Né? Você quer uma característica legal? Eu nem lembro se tem aqui para frente, peraí. Ah, tem, mas eu vou por aqui, ó. Eu acho mais legal escrever. Tem uma herança chamada de hipertricose auricular. Hipertricose auricular. Tá? Hiper, muitos tricos pelo na orelha auricular. Pelo na orelha. Tá? Pode parecer nojento, mas foi muito importante descobrir que eu tenho pelo na orelha. A gente corta, tem maquininha e tudo mais. Por quê? Porque meu pai tem. E por quê? Porque meu avô tem. Veja, o Y que eu recebi é o Y do meu pai, que por sua vez é o do meu avô. Então, se eu tiver uma característica ligada ao Y e meu bisavô tiver, se o meu avô for de fato meu avô, ele tem. Se meu pai for meu pai, ele tem. Se eu for filho do meu pai de verdade, eu também tenho. Então, você tem um indicador de que é o mesmo cromossomo Y passando gerações adiante. Tá? Então, essas do cromossomo Y, a gente dá o nome de herança do cromossomo Y, herança holândrica. Tá? Uma herança restrita ao sexo, significa que ela está presa no cromossomo Y. E além da hipertricose auricular, isso aqui é interessante, ó. Tem um gene chamado de SRY que controla a produção de testosterona. Você viu lá na frente 2 testosterona, né? Olha que da hora. Quando tem o cromossomo Y, lá no quinto, sexto mês de gestação, mais ou menos, esse Y contém esse gene que manda produzir testosterona e começa a modificação dos tecidos do embrião em masculino. Né? Então, por isso que o homem ou o indivíduo tem característica masculina quando tem o cromossomo Y. Você fala assim, ó, a menina X0, já falei, a menina com síndrome de Turner. A menina triplo X, XXX, síndrome de Turner. Síndrome de triplo X. Mas o homem XXY é homem, por mais que ele tenha 2X. Né? Então, porque lá no cromossomo Y tem aí, no mínimo, esses dois genes. Tem alguns genes que causam algumas doenças específicas aí,
mas que não dependem só do cromossomo Y. Tem uma interação gênica que ainda não foi muito descrita. Tá? Agora, quando ela é do cromossomo X, é um pouquinho mais diferente. É um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais diferente é estranho. Um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher têm o cromossomo X. Entendeu? E aí depende dessa combinação, você tem esses problemas ou não. Então são geralmente 3. E ó, esse aqui, ó, é um dos itens que mais cai em vestibular sobre genética, tá? Então essa parte aqui, ó, herança do cromossomo X. Tô passando aqui o marca-texto, ó. Então esse cara aqui é muito, 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 muito importante. Sempre, todo ano aparece um vestibular, né? Aparece alguma prova. Então fiquem espertos com isso. Essas 3 características, né? O daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular de Duchenne, são 3 características recessivas ligadas no cromossomo X. Então, por exemplo, XDzinho carrega o gene para o daltonismo. O XDzão é o indivíduo normal. Então, no homem, ó, ele pode ter 2 combinações. Ele pode ser XDzão Y, XDzinho Y. Homem normal, homem daltônico. Vou pôr aqui o N de normal e o D de daltônico. Tá? Daltônico é a incapacidade de distinguir algumas cores. Tem tipos diferentes de daltonismo, mas tudo bem. Agora, para a mulher, ó, a mulher normal, ela pode ser XDzão, XDzão, ou XDzão, XDzinho. Então, isso equivale à mulher normal. Para você ter uma mulher daltônica, ela tem XDzinho, XDzinho. Ela tem daltonismo. Tá? Então, dá para ter mulher daltônica? Sim. Cuidado, cuidado, cuidado. Matematicamente, a chance é menor. Tá? Por quê? Porque tem a combinação de heterozigoto para o cromossomo X, que define a normalidade. Mas matematicamente dá para ter. Tá? Cuidado, agora foi engraçado isso, né? Quem foi meu aluno sabe, eu sempre falo, cuidado com as videoaulas. Se for assistir, assistam as minhas, então. Tá lá no YouTube para você. Eu já vi algumas os caras falando que mulher não tem daltonismo. Mulher não pode ser hemofílica. Né? Pelo contrário, essa chance, ela é menor? Com certeza. Mas eu conheci, vou fazer até aqui embaixo, não, vou fazer aqui do lado, deixa eu tirar o meu chat daqui. Eu conheci uma menina, uma aluna, que ela é daltônica. Ela é XDzinho, XDzinho. Peraí que ficou muito feio. Vou fazer com a letra melhor também, né? Essa luzinha, só acho que o Enzo se deu bem com ela. Minha letra ficou horrível. Então, essa minha aluna, ela era XDzinho, XDzinho. Ora, o pai dela já tem o Y. Então, o que o pai mandou? O XDzão, que ela não tem, ou um XDzinho? Então, o pai já tem o Y e ele mandou um XDzinho. Então, para você ser ou ter uma menina daltônica, obrigatoriamente o pai é daltônico. Se o pai for Dzão, ele vai mandar esse D, acabou. Né? Só que a mãe não precisa. A mãe dela não é daltônica. XDzão, XDzinho. E o avô materno dela é XDzinho Y. Era daltônico. Já a avó materna, não. Então, veja. Para acontecer essa situação, o pai tem que ser daltônico. E aqui nessa situação, a mais provável, o avô materno também é daltônico. Tá? Então é difícil acontecer? É, mas pode acontecer. Tá? Essas heranças dos cromossomos X, daqui a pouco tem uma outra tela mais bonitinha, elas são sempre recessivas ligadas ao X. E por último, naquela região que é homóloga, né, que a gente fala aqui, ó, é uma herança parcialmente ligada ao sexo, né, uma herança influenciada pelo sexo, quando os genes estão nos pedaços homólogos e se comportam, né, como diferentes entre machos e fêmeas. Tá?
Tá aqui, eu só deixei aquela tabelinha que eu fiz, ó. Então, XDzão, XDzão, mulher normal, XDzão, XDzinho, mulher normal, XDzinho, XDzinho, mulher daltônica, enquanto o homem tem duas opções. E um exemplo de cruzamento, né? Então, aqui a gente tem um homem normal, XDzão, Y, uma mulher normal, heterozigótica, XDzão, Dzinho. Então, aqui, a chance de ter uma criança afetada com daltonismo é 1/4. Né? Então, se eu perguntar para você, qual a chance de nascer um menino daltônico? Ó, aqui é menina, aqui é menina, aqui é menina, aqui é menino daltônico, é 1/4. Então, uma coisa que confunde vocês nos exercícios é que esse tipo de herança não precisa fazer vezes meio para ser homem ou mulher. É só você olhar no cruzamento, ó. Ele está te indicando pelo X, aqui, ó, mulher, mulher, homem e homem. Ele já está te indicando no cruzamento quem é homem e quem é mulher. Então não precisa fazer vezes meio. Né? Isso atrapalha um pouco a resolução de alguns exercícios. Tá bom? Então aquelas 3 características, daltonismo, hemofilia, que é a incapacidade de coagulação do sangue, né? E a distrofia muscular de Duchenne, que é uma atrofia dos músculos, elas são heranças recessivas ligadas no cromossomo X, tá? E essa é influenciada, como é que a gente vai entender? Ela é autossômica, porque são dos cromossomos, né? Nos pedaços homólogos, então elas se comportam como autossômicas e elas se comportam de forma diferente para homem e para mulher. Por isso o nome influenciada pelo sexo. Tá? Então, no caso da calvície, que é o caso mais emblemático aqui, a gente consegue perceber que a herança é dominante para o homem e recessivo para a mulher. Então, é dominante para o homem e recessivo para a mulher. Tá? Então, se eu fosse escrever falando desse jeito, ó, o homem calvo é Czão, Czão ou Czão, Czinho. E o homem não calvo é Czinho, Czinho, dominante para o homem. E a calvície para a mulher é recessiva. Então, a mulher calva é Czinho, Czinho. E a mulher não calva é Czão, Czão ou Czão, Czinho. Da forma como está, essa imagem eu tirei da apostila mesmo de vocês, porque a forma como está aí está meio bagunçado. Ele põe assim, Czão, 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 Czinho. É que ele faltou colocar aqui, ó, C1, 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 C2, C2, C2. Como se fosse assim, ó. Para a mulher, o dominante é o C2, tá vendo, ó? Homozigoto, heterozigoto e ela é normal. Agora, se for o homozigoto do 1, ela é calva. E para o homem, isso se inverte. Então, o C1 passa a ser dominante. Então, C1, C1 e C1, C2 definem a calvície. E o Czinho, Czinho, ou desculpa, o C2, C2 definem o indivíduo normal. Tá? Essa alteração na interpretação. Mas no final das contas é assim, ó. Fazer um rascunhão aqui. Um determinado cruzamento deu Czão, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Qual a chance de nascer aqui uma mulher calva? Calvície na mulher é recessivo. Czinho, Czinho. Então aqui você não sabe quem é mulher, porque não tem X e Y. Né? Você tem meio vezes 1/4, que vai dar 1/8. Agora, qual a chance de um homem nascer calvo? Só que para o homem a calvície é dominante, Czão. Então, meio de ser homem vezes, agora, 3/4. Então, 3/8. Por isso que você tem mais homens do que mulheres calvas. Tá? É uma forma de interpretar que fica um pouquinho diferente. Tudo bem? Beleza? Se tudo bem, coloque aí na página 8. Vamos lá ver uns exercícios desse tema, que é um dos que mais cai em genética, né? Sistema ABO e RH, cai bastante, sistema sanguíneo. Esse ano fiquem espertos com a imunização, soro e vacina, que vocês já viram. A parte de interação gênica lá do labrador, creme, chocolate, aquele
né, que tem dois pares, um é epistático e hipostático, isso cai bastante, e a herança dos cromossomos sexuais. São os 3 temas de genética que mais aparecem para a gente. Tá? Então, ó, em alguns casos específicos de exames de paternidade, são analisadas regiões específicas do cromossomo Y. Quanto a esses casos, é correto afirmar que, vamos ver, através da análise do cromossomo Y de 2 indivíduos, é possível estabelecer a relação de parentesco exata entre os dois. Se é pai, se é irmão, se é avô, se é tio, dá para saber? Sei que você está vendo o gabarito, mas vamos justificar. Ó, a relação de parentesco, não. Porque o meu Y é igual ao do meu pai. Se eu tiver um filho homem, vai ser igual ao meu. Se eu analisar o Y do meu pai, o meu Y do meu filho, vai dar para saber de quem que é? Não, porque é o mesmo. Tá? Através dessas análises é possível estabelecer relação de parentesco? Não, muito menos de 2 mulheres. Cromossomo Y. O cromossomo Y é passado de pai para todos os seus descendentes, tanto homem quanto mulheres? Não, mulher não tem Y. É possível afirmar se uma menina é filha ou não de um determinado indivíduo do sexo masculino? Não. Pelo Y, não, que é o mote da questão. Então, por isso, item E que deve estar certo. É possível afirmar apenas se indivíduos do sexo masculino pertencem a uma mesma linhagem, mas não afirmar qual o seu grau de parentesco. Alternativa E, certinho, sem problema nenhum. Aí, olha lá, uma questão que não é de vestibular, mas que é de hemofilia. Então, hemofilia, daltonismo e distrofia muscular, recessivo ligado ao X. Então, hemofilia, predisposição para hemorragias espontâneas ou traumáticas por alteração dos fatores de coagulação, é condicionada por um gene localizado no cromossomo X. Um casal não hemofílico, ó. Então, o homem é XHY, não tem hemofilia. E a mulher é XH, X alguma coisa, não sei. Teve um menino com hemofilia e uma menina normal. Vamos fazer aqui, ó. Um menino com hemofilia, XHY, e uma menina normal, XH, X alguma coisa. Pergunto, da onde saiu esse XH aqui? De quem, de quem, de quem? Do pai ou da mãe? Da mãe. Então essa mãe é heterozigótica. E aqui, essa filha, ela é XH? Dá para saber se ela é XH, H ou XH, Hzinho? Não. O papai com certeza mandou Hzão, mas a mãe pode ter mandado Hzão ou Hzinho, tá? Então, quais os genótipos do casal e dos filhos? Tá aqui, né? Qual a probabilidade do casal gerar mais uma criança hemofílica? Aí ele quer o cruzamento, tá? Então, o cruzamento, a gente monta aquela tabelinha, né? O famoso quadro de Punnett, normalzinho, sem problema nenhum. Então, aqui é XH, Y, XH, XHzinho. Então, vai ficar XH, XH, XHY, XH, XHzinho, XHzinho Y. Aí ele quer saber qual a chance de nascer um indivíduo daltônico. Vai ser de 1 a cada 4. 1/4. Tá? Essa é a resposta do item A, primeira de vermelhinha, e do item B de azulzinho. Tudo bem? Estão anotando aí? Então, se eu estiver muito rápido, me avisa.
Aí na 3, uma questãozinha da PUC, mais uma questão conceitual, tá? Uma mulher manifesta o daltonismo. Tá aqui. Uma mulher manifesta o daltonismo. Perdi a caneta. Sem receber um cromossomo. Uma mulher manifesta o daltonismo. Ah, não, sem não. Se receber um cromossomo. Ó. X de seu pai é obrigatoriamente daltônico. Então, para a mulher ter daltonismo, ela é aquela minha aluna lá, XDzinho, XDzinho. Então, o pai obrigatoriamente é. A mãe não. Ela pode ser heterozigótica. Tá? Então, a mulher manifesta o daltonismo se receber um X de seu pai obrigatoriamente daltônico. Essa situação é legal. E outro cromossomo X de sua mãe obrigatoriamente daltônica? Não. Ela pode ser normal, heterozigótica. Tá? X de seu pai não daltônico, já está errado. O pai tem que ser daltônico. X de seu pai obrigatoriamente daltônico, a situação que a gente quer. E um outro X de sua mãe não obrigatoriamente daltônico. Ok. Aqui ele fala se recebeu Y, né? Não. Daltonismo está ligado ao X. Então, uma questão conceitual, a questãozinha da PUC aí. Esse ano a gente está passando por uma dificuldade que ninguém tinha pensado. Já rolaram algumas provas de vestibular aí e a gente não tem acesso, porque elas estão sendo online, né? Aí você não fica com a prova, você não acha no site. Então tá complicado também, até para tentar prever o que pode aparecer para vocês. Interessante é conversar com quem está fazendo as provinhas. E a última questão, eu sei que vai passar um pouquinho, mas a gente fecha aqui, tá? Uma questão, uma característica influenciada pelo sexo, então ela se manifesta, né, como homem, né, de um jeito e para mulher de outro, falando da calvície. Pode aparecer por outras causas, como doenças, radiação, efeito tireoide, enfim. A calvície de padrão genético é determinada por um gene autossômico que se manifesta de forma diferente em homens e mulheres. O gene se comporta como dominante nos homens e como recessivo nas mulheres. Essa diferença de expressão se relaciona à influência hormonal. Considere um casal em que ambos são heterozigóticos, ó. Czão Czinho com Czão Czinho. Eu vou fazer o cruzamento, ó. Nem sei o que está perguntando, vamos ver. Czão Czinho, Czão Czinho, Czão Czão, Czão Czinho duas vezes, Czinho Czinho. Cruzamento normal. Com base apenas no genótipo do casal, a probabilidade que seu filho seja calvo. Ó, a hora que ele falou seu filho, quer dizer que ele já nasceu, já é menino. Não foi a chance de nascer um menino calvo. A seu filho seja calvo, já tem um menino. Então a gente não vai fazer vezes meio. Só que a gente vai olhar assim. Se é homem, a característica é dominante. Tá aqui, ó. Czão, 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 Czinho. Então a chance é de 3/4 aqui na alternativa B. Certinho? Eu sei que ficaram alguns exercícios ainda da aula 1. Na semana que vem a gente faz. Acho que semana que vem eu ainda estou com vocês. Tá? Vou parar de gravar aqui.